Ó, questão agora número 2. Ele vai falar aqui pra gente sobre. Cadê? Ó, no projeto. Cadê? No projeto de sobremesa musical, o Instituto de Cultura da PUC-RS, né, realiza apresentações semanais gratuitas para a comunicação, para a comunidade universitária. O número de músicos que atuaram na apresentação do número J do I-enésimo mês da primeira temporada 2009 está registrada como elemento A e J da matriz abaixo. A apresentação na qual atuou o maior número de músicos ocorreu na do mês. Então veja, qual é o cuidado que a empresa tem aqui, ó? A gente vai lembrar que numa matriz, não é? Então a gente tem uma matriz aqui mais simples, que a gente pode representar sendo A11, A12, aqui 21 e aqui 22. Deixa eu botar um pouquinho mais fino aqui. Então, quando a gente fala A, I, J, quando eu digo A I, J, né? Então eu estou dizendo que primeiro vem o I e depois vem o J nessa sequência, por quê? O I vai representar justamente as linhas, então os elementos que estão nas linhas. Então imagina o caderno, ó. As linhas do caderno são assim, então lembra que as linhas são da horizontal, enquanto o J representa as colunas. Então a coluna, lembra que uma coluna, né, uma viga de madeira, né, uma coluna realmente fica na vertical. Então, você pode associar isso. As linhas são os elementos, não os elementos, né? Mas a horizontal, né? Então, eles definem onde está na horizontal, enquanto a coluna define onde está na vertical. Então, por exemplo, quando eu digo 1, 2, né? Então, estou dizendo aqui, ó, 1, 2, eu estou dizendo que vai estar na primeira linha. Então, é a primeira linha, segunda coluna. Então, é como se fosse aquele joguinho de batalha naval. Então, por exemplo, se eu fosse analisar esse número, ele está em que linha? Então, veja, tem uma, duas, três, quatro linhas. Então, ele está na segunda das linhas. E em qual das colunas, ó? Está na quarta coluna. Então, esse elemento 12, ele seria A24. Então, quando eu digo 24, eu estou dizendo a posição. Então, se eu dissesse quantos músicos tem naquela posição, você me diria que é 12. Então, quando eu estou dizendo para você, né, A24, eu estou dizendo a posição desse dado na matriz. Então, toda vez que você encontrar esse RJzinho, ele está falando da posição. Tranquilo? Então, eu vou ver que nesses dados, quem foi o maior? O maior dado que a gente teve foi o 54, certo? Então, só para recapitular de novo o texto, ó, só para ver de novo rapidinho aqui o texto. Ele disse, ó, o número de músicos que atuaram na apresentação. Então, ele primeiro disse que é semanal, né? Então, isso são as semanas. E aí ele disse que é a quantidade de vezes, não é isso? E o I são os meses, não é isso? Então, vamos lá, na sua leitura, o que é que às vezes fica difícil perceber? O que é que seria esse J? O I é um pouco mais fácil de perceber, uma vez que você já vem aqui, ó, o I, mês. Então ele está dizendo que é um certo mês, não é isso? Então, o I, as linhas vão representar os meses. Então, feito a gente tinha colocado, ó, as linhas, então essa é a primeira linha, segunda, terceira e quarta. Então, esse é o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês e o quarto mês. E aí, o que é que seriam as colunas? As colunas seriam as semanas, né? Então, é a primeira apresentação da semana, a segunda, terceira, né? Então, a primeira semana, segunda, terceira, quarta e quinta. Beleza?
Então, as colunas, né? Então, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta seriam as semanas. Então, se eu estou vendo que desses valores aqui, que são as apresentações, né, números, quer dizer, o número de músicos, onde teve o maior número de músicos nessa tabela? 54. Então, quando eu analiso o 54, ele vai estar na quarta linha e na terceira coluna. Então, se eu fosse descrever, ele seria o 4 3, em que o 4 está representando o que que a gente já viu? O mês, beleza? E o 3 está representando o quê? A semana. Então, se eu estou falando, ó, o maior número foi na terceira semana de qual mês? Do mês 4. Então, as questões que envolvem matriz vai ser justamente isso, você entender direitinho o que representa A e J, identificar a posição, não é? E fazer alguma interpretação ali no final, né? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o maior. Então, qual foi o maior? 54. Então, ele está em que posição? Está na posição 4 3. Então, o que é que representa o 4 3? O 4 que é a linha e o 3 que vai ser a coluna, beleza? Então, as questões de matrizes giram muito em torno disso. Se eu estou dizendo, né, que a coluna é a semana, então seria a terceira semana do quarto mês. Resposta, letra A, terceira semana do quarto mês.